Adebayo Ademujimi. Minha viagem ao céu. Mensagem urgente de Jesus. Cristo está chegando. Prepare-se para encontrar o Senhor. Pela graça especial de Deus, me deparei com o Evangelho de Jesus Cristo há alguns anos. Enquanto confessava meus pecados de joelhos em oração, pedindo perdão com fé no sangue de Jesus Cristo, Jesus me mostrou misericórdia e salvou minha alma. Eu nasci de novo. Avancei em oração, Ele santificou minha alma e depois me batizou com o Espírito Santo e o fogo. Ouvi uma voz audível que me dizia: você embarcará em uma jornada da qual poderá retornar ou não. Isso aconteceu bem no tabernáculo, enquanto eu orava de joelhos, logo após a clínica da fé pelo meu superintendente. Depois disso, comecei a ter alguns sentimentos estranhos de doença no meu corpo que levaram as pessoas a perguntar o que aconteceu comigo. Em fé, respondi: está tudo bem. Enquanto eu dormia no dormitório em que estava alojado, uma mão invisível me acordou e ouvi a mesma voz novamente, desta vez pedindo para ir ao tabernáculo para orar. Nesse momento, eu estava tão doente com a sensação de que minha cabeça estava dividida em duas. Devido a isso, comecei a sussurrar algumas orações enquanto me deitava. Depois de muita relutância de minha parte, ouvi a mesma voz novamente dizendo: vá para o tabernáculo e eu te curarei. Em obediência, consegui me levantar e fui ao tabernáculo. Ao chegar lá, escrevi um pedido de oração pedindo a cura de Deus. Não tinha forças para me ajoelhar novamente, mas só consegui me deitar no altar para orar. Eu acenei para um arrumador próximo, para que algum ministro de Deus estivesse por perto para orar por mim. Nesse ponto, parecia que o fim havia chegado. Lembrei-me de que o assistente voltou sozinho, ajoelhou-se ao meu lado e começou a orar por mim. Foi depois de todo o incidente que o assistente me narrou mais tarde. Ele fez isso por ordem do ministro que viu e que, no caminho de volta para mim, ouviu a voz de Jesus que eu sofria ataque de flechas satânicas. Enquanto ele orava por mim, percebi que minha força estava diminuindo e minha voz diminuindo gradualmente, enquanto respondia amém, até que não consegui pronunciar mais nenhuma palavra. Foi tudo que me lembrei enquanto estava ali. Então eu descobri que meu espírito, saiu do meu corpo, e quando meu espírito se levantou, vi meu corpo deitado no chão com flechas disparadas diante do meu corpo. Quando me afastei do meu corpo, vi o Senhor Jesus ao meu lado, cheio de glória e com um rosto brilhante, tão brilhante que eu não consegui olhar para o seu rosto. Ele me disse para olhar para a escuridão na parte ocidental do tabernáculo. Vi algumas pessoas dentro da escuridão atirando flechas no meu corpo que estava caído no chão, então percebi que a doença era resultado do ataque. Perguntei-lhe ansiosamente quem eram aqueles que disparavam essas flechas, mas ele me disse que eu não precisava conhecê-las. Em um piscar de olhos, estávamos fora do tabernáculo em uma atmosfera muito diferente. O lugar estava cheio de glória, casas bonitas, paisagens incríveis, mais do que palavras podiam expressar. Eu soube imediatamente que estávamos no céu. Jesus então me levou a uma casa muito bonita que não consigo descrever com palavras. Essa foi a segunda vez que ele me levou para aquela casa em particular. O primeiro incidente ocorreu antes, quando ele me levou para o céu. Lá eu vi pessoas que usavam roupas brancas como eu se movendo para outro lado do céu junto comigo. Então cheguei a um rio e, enquanto tentava atravessar, não podia enquanto outros que usavam a mesma roupa branca usavam livremente. Quanto mais eu tentava, mais difícil se tornava e Jesus estava olhando para mim. Isso me levou a pedir a Jesus que me deixasse atravessar. Mas ele disse em sua resposta que,
aqueles que atravessaram não podem voltar à terra. Comecei então a pedir a ele que me deixasse atravessar o rio para não voltar à terra, a fim de escapar das dores e lutas que estava enfrentando na terra. Então, o Senhor Jesus me disse que não permitiria que meu cadáver fosse levado de volta para a casa da reunião do acampamento, para que minha morte não desviasse as pessoas dele. Naquele momento, não me lembrava que tinha esposa, filhos ou quaisquer bens terrenos. Quando Jesus não me permitiu, apesar do meu pedido persistente de me deixar atravessar, lembrei dos meus sofrimentos na terra. Foi quando Jesus me disse que permitiu que tudo acontecesse comigo. As coisas têm sido tão difíceis para mim em geral desde a infância e continuaram mesmo depois que conheci Cristo, de uma batalha para outra. O Senhor Jesus foi ainda mais ao citar Apocalipse 13, 7, e foi-lhe dado fazer guerra com os santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre todos os povos, línguas e nações. Para minha alegria, ele também acrescentou Apocalipse 12, 11, e o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e não amaram a vida até a morte. Depois de perceber a seriedade de sua posição para não me deixar ficar, perguntei sobre o reverendo Soyinka, o segundo superintendente da África da Igreja da Fé Apostólica. Ele respondeu: esse é meu verdadeiro servo e aqui, o céu, comigo. Perguntei ainda ao nosso terceiro superintendente da África, o reverendo Paulo Akazui. Ele me disse que está igualmente com ele no céu, mas, tendo sofrido ferimentos, teve que levá-lo cedo para que seu trabalho não sofresse. Em outro piscar de olhos, estávamos de volta ao tabernáculo, no acampamento, e o Senhor me levou a diferentes centros de hospedagem para os campistas. Vimos pessoas dormindo fisicamente, mas muitas, segundo Jesus, estavam mais profundamente adormecidas espiritualmente. Jesus apontou para o meu pastor que estava dormindo fisicamente, mas não dormia espiritualmente e disse: ele é meu. Depois disso, nos encontramos, Jesus e eu, de volta ao tabernáculo. Enquanto isso, nunca andávamos para nenhum desses lugares que visitávamos. O movimento estava na velocidade do pensamento. Havia pessoas orando com muito fervor no tabernáculo, mas o Senhor Jesus disse algo muito triste. Ele disse que as pessoas não estavam prontas para sua vinda. Fiquei surpreso com isso e agora perguntei sobre aquelas pessoas que estavam orando. Em sua resposta, ele disse que muitos clamam a ele pelo arrebatamento, quando eles próprios estão negando seu acesso ao arrebatamento, fechando a porta em que Jesus está esperando, mas eles não podem entrar porque a porta está fechada. Apocalipse 3, 15 a 16, 19 a 21. Conheço suas obras, que você não é frio nem quente. Eu gostaria que você fosse frio ou quente. Então, porque você é morno e nem frio nem quente, eu vomitarei da minha boca. Todos quantos amo, repreendo e castigo. Portanto, seja zeloso e se arrependa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele e jantarei, e ele comigo. Jesus também acrescentou que as pessoas hoje são específicas sobre todas essas coisas que ele prometeu. Seriam adicionadas sem esforço se procurassem primeiro o reino de Deus e sua justiça. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Marcos 4,19. E os cuidados deste mundo, e o engano das riquezas e as cobiças de outras coisas, entram e sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Ele foi além ao dizer que muitos tiveram seus nomes inicialmente escritos no livro da vida,
mas por causa dos cuidados e atividades das coisas deste mundo, eles esquecem de se preparar para a sua vinda, e seus nomes são removidos do livro da vida. Eles não se lembram do lar, céu, novamente, mas estão orando pelas coisas terrenas, todas essas coisas, enquanto esquecem de buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Curiosamente, ele disse que ainda tem poucos que estão renovando e retendo seus nomes no livro da vida diariamente, se lavando em seu sangue. Apocalipse 3, 3-5. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ele agora acrescentou que todas as coisas estão definidas no céu para a sua vinda, mas apenas algumas pessoas estão prontas, assim como uma gota de água em uma tigela. Jesus então disse especificamente que está me enviando de volta ao mundo com um objetivo específico, dizer às pessoas que sua vinda é muito, muito iminente, e como está de fato a menos de 1 hora, profeticamente falando, 2 Pedro 3, 8. Ele também me deu uma mensagem específica para minha esposa. Esse foi o momento em que me lembrei de que era casado e tinha filhos. Respondi então a Jesus que assim seria, já que não sou pastor, nem superintendente, nem homem de muitas palavras. O Senhor Jesus respondeu e disse que me apoiaria quando e onde eu estivesse para dar o testemunho. Jesus acrescentou que haveria 3 categorias de pessoas que ouviriam meu testemunho. O primeiro ouviria a palavra e a espalharia. O segundo grupo ouvirá e corrigirá seus caminhos e ele os salvará. O terceiro grupo desconsiderará o aviso e perecerá. Jesus Cristo estava me cumprimentando, mas eu não respondi porque não estava feliz só porque ele queria que eu voltasse. Tendo notado isso em mim, ele disse: estarei com você. Por fim, Jesus me pediu para voltar ao meu corpo, que estava deitado no chão, sobre o altar no tabernáculo. Como eu estava relutante, ele me instruiu pela segunda vez e eu entrei. Foi quando eu acordei e comecei a chorar. Eu ainda estava vendo Jesus Cristo em pé enquanto me levantava fisicamente, e notei a dor de cabeça e toda a doença havia desaparecido. Mais tarde, Jesus Cristo desapareceu da minha vista enquanto eu compartilhava o testemunho com o mesmo instrutor que orava comigo. Voltei para casa no estado de Ondo, Nigéria, no mesmo domingo. Se você não entregou sua vida a Cristo, ou já desistiu de seu foco, não há momento melhor do que o agora para corrigir todos os erros. Por favor, ore e tome uma decisão hoje. Qual dos 3 grupos você deseja pertencer? Peço a você que, por favor, faça parte daqueles que mudarão seus caminhos,